A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Eu venho por meio deste deixar-lhes uma pequena reflexão da palavra de Deus para o teu relevo espiritual, para que através desta meditação você possa alcançar cura, libertação, comunhão com Cristo e a sua eterna salvação. Não depende de mim, pois não sou ninguém, sou falho, mas se tu atentares para estas escrituras e te esforçares e andar conforme suas regras e estatutos, assim tu alcançarás o reino dos céus, a completa comunhão com Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos 8, capítulo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, porque se tiverdes vivendo segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificaides as obras do corpo, então viverei. Amados irmãos e irmãs, nós não podemos jamais, de forma alguma, dizer que somos carnais em uma classificação perpétua, até mesmo porque o verbo ser, ele conjuga uma forma perpétua, mas o verbo estar, ele tem uma classificação temporal. Então nós temos uma composição da tricotomia, que consiste em espírito, que volta para Deus, alma, que você decide para onde ela vai conforme as tuas atitudes, e o corpo, que é a matéria física, a qual se decompõe após o dia do teu óbito. Então, nesta tricotomia, nós temos dois leões, os quais alimentamos, que é o leão da carne e o leão do espírito, uma vez que o mais alimentado vence esta batalha, amém? Então eu digo a vocês e ensino. Jesus disse em Lucas 9:23: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Ou seja, a carne, Jesus está dando autoridade para nós vencermos a carne e seguirmos. Nós não podemos nos conformar com este estado, porque ele é um estado e temporal, ele não é perpétuo. Perpétuo só se realiza depois do dia do nosso óbito, na eternidade. Amém, meus irmãos? Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa e deixa o pecado, ele alcança misericórdia. Então é maravilhoso, é louvável eu confessar, principalmente em público, os meus pecados, reconhecer as minhas falhas e as minhas misérias. Para o homem e para mim é um fardo e um peso que eu dispenso, mas para Cristo, para Jesus, para que eu venha alcançar a salvação, além do confessar, eu preciso abandonar, eu preciso sofrer uma transformação de dentro para fora. Por exemplo,
Se eu sou autoritário, eu não posso ser mais. Se eu sou rancoroso, eu não posso ser mais. Se eu falava palavrão, eu não posso fazer mais. De nada me adianta eu confessar aos meus irmãos e às minhas irmãs as minhas misérias e as minhas práticas, e ao retornar eu continuar no mesmo âmbito ao qual eu confessei. Eu preciso colocar a minha vida aos pés do Senhor para sofrer uma posterior transformação. Jesus me capacita nisso, lendo a palavra, jejuando, me consagrando, buscando Ele em primazia. Em Lucas 9:23 ele diz: aquele que quer vir a mim, a si mesmo se negue. Por exemplo, a minha pessoa, eu gostava da prática de pornografia. Isto não agrada ao Senhor. Então, para que eu fosse liberto, eu não acessei mais a pornografia e pedi a Deus: Senhor, opera em mim autoridade para negar a vontade de assistir pornografia. Para finalizar, meus irmãos, e concluir, Filipenses 2:4 diz que não atente cada qual para o que é propriamente seu. Lá em Coríntios 13, Paulo já enfatiza um pouco mais quando ele fala do amor. O amor, ele não vê os seus próprios interesses. Por exemplo, em um casal aonde o esposo talvez espere uma declaração e a esposa tem, por sua vez, a concepção de que declaração se faz em casa e não nas redes sociais. Amém? Agora, se eu quero cumprir o Evangelho e se eu quero Jesus na minha vida, eu não posso olhar para o meu interesse. Eu preciso me doar em humildade, vendo o interesse do meu cônjuge. E aí o Senhor Jesus entra no meio e intercede. Ele espalha aquele amor de uma forma que há uma conexão contagiante entre os dois. Porque se eu olhar para os meus interesses, Jesus não habita. Aí eu estou agindo conforme a minha razão, o meu ego e o meu ser. Eu deixo, irmãos, com todo carinho esta palavra que serve para mim também, ela corta em mim. Eu particularmente, eu era um fariseu, apontador, um homem que gostava de julgar, principalmente a minha esposa. Hoje eu peço para que Cristo venha me lavar deste ego imundo e venha me transformar para que eu venha tratar a minha esposa com honra, carinho, reciprocidade e respeito. E que venha também surgir entre nós o amor. Eu venho dizer agora para minha esposa: Ana Paula, tu és uma bênção. Eu declaro para todo ouvido que quiser ouvir e para todo olho que quiser ver. Obrigado a Jesus por colocar esta mulher que o Senhor escolheu na minha vida. Deus te abençoe, Ana Paula.